Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. Diz-nos a palavra do Senhor. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Queridos, não há como negar a realidade de que se quisermos viver diante de um evangelho genuíno, pautar a nossa vida, a nossa conduta, a nossa caminhada dentro dos requisitos de um evangelho genuíno, não teremos nem de longe uma caminhada facilitada. Nós não teremos nem na imaginação algo que nos traga um conforto, por acharmos que nessa caminhada estamos no caminho certo tão somente por encontrarmos todas as soluções para os nossos problemas. Um cristão do primeiro século reconhecia que seus problemas começavam a partir do momento que ele abraçava Jesus como seu Salvador. Um cristão da igreja primitiva sabia que, ao entregar a sua vida ao Senhor Jesus, esse seria o primeiro passo para a sua entrega de morte, uma vida que seria agora cheia de perseguição. Perseguição no lar, porque muitas vezes dentro da casa, queridos, os críticos por seguirmos ao Senhor Jesus estão dentro dos nossos lares. Perseguição na sociedade, porque as pessoas não entendem o Cristo que nós servimos, não entendem o motivo da nossa alegria, não entendem o motivo de estarmos caminhando em meio às dificuldades, mas triunfando sobre as lutas. É verdade, queridos, que os problemas começam como abraçamos Jesus como nosso Salvador. O apóstolo Paulo está combatendo os falsos evangelistas, que acham que a pregação ela precisa ser mais dinâmica, precisa ser mais clara, e trazendo essa clareza com o objetivo de fazer com que ele ganhe seguidores através de suas mensagens. A crítica que Paulo recebe é que o seu evangelho, a sua pregação é muito obscura. As pessoas não conseguem entender.
Paulo se defende dizendo: se ela é obscura para aqueles que perecem. Eu não tenho nenhuma intenção, segundo o próprio apóstolo Paulo, não há nenhuma intenção, queridos, de facilitarmos a caminhada do Evangelho, quando o próprio Mestre nos ensina que o caminho que trilhamos é estreito. Não há nenhuma intenção e objetivo de facilitarmos a caminhada do Evangelho, o trilhar no Evangelho, quando o Senhor Jesus ensina que a porta pela qual devemos entrar é estreita. O caminho, muitas vezes, espinhoso. E muitas vezes, queridos, entramos na igreja, o nosso louvor a Deus é muitas vezes também um desabafo do coração, porque passamos pelas lutas e provações, mas temos a alegria no coração de termos Deus presente, um Deus que consola, um Deus que fortalece na nossa caminhada. Paulo entende isso porque desde a sua conversão ele recebe essas palavras do Senhor Jesus. É Ananias que vai, no momento em que ele se converte e vai até a ele, e no versículo 15 de Atos dos Apóstolos, com o receio de Ananias, Deus esclarece a Ananias: este é um instrumento nas minhas mãos, este é um vaso escolhido para levar a minha palavra aos gentios. E a crítica que ele recebe agora, diante de uma igreja que está fascinada com um evangelho facilitado, é de que ele é muito complicado nas suas palavras. Suas palavras são muito obscuras e não dá para se entender. Quantas críticas nós já ouvimos, né? De que falamos de coisas que não há um entendimento. Paulo esclarece o motivo de estar pregando o Evangelho. E desde o primeiro versículo ele está combatendo aqueles que o criticam porque querem um resultado, porque esperam um resultado da pregação. Às vezes, queridos, e já falei aqui algumas vezes, muitas vezes como gerimos a igreja, o corpo de liderança da igreja está gerindo a igreja e as pessoas nos veem como empresários, como grandes gestores. Paulo sentiu isso na pele, porque as pessoas cobram resultados. Os resultados para a pregação é que haja convertidos, mas esquecemos que a pregação que traz conforto e alegria ao coração das pessoas a abraçarem Jesus, também avisa do perigo da perdição eterna aos incrédulos. A pregação que salva é a mesma que condena, que torna todo o homem indesculpável diante de Deus. Há resultados. Há resultados. O problema é que nós queremos ver sempre os resultados positivos. Olhamos para o texto em que Paulo está dizendo: esse ministério foi nos dado segundo a misericórdia de Deus. O primeiro versículo mostra que, queridos, que se essa obra fosse nossa, nós já teríamos abandonado. Porque não vale a pena, queridos, lutar e dar murros em pontos de faca se não tivermos uma esperança maior. E ele disse: nós não desfalecemos porque esse ministério nos foi dado. Não partiu da minha vontade. Quantas vezes, como igreja do Senhor Jesus, temos nessa caminhada o entendimento ao contrário: eu estou aqui porque quero, porque quando eu não quiser mais, eu me levanto e saio. Meu amado, o seu chamado se deu muitas vezes em contrariedade à sua vontade. Paulo foi vencido no caminho de Damasco quando ele queria perseguir a igreja. Ele não queria nada com Deus. Ele não queria nada com Jesus. Precisamos entender o nosso chamado, queridos, e que nos mantém de pé hoje, alegres, fortalecidos diante de adversidades, debaixo de muitas críticas até, de muitas dificuldades, é o fato de que o nosso chamado, ele tem validade. O nosso chamado,
Ele não pode ser contestado porque não surgiu de nossa vontade. Isso nos torna comprometidos, irmãos. Nos torna comprometidos. Porque se fomos chamados para vivermos debaixo desse evangelho e nas regras desse evangelho, há um motivo para caminharmos, há um motivo para não desanimarmos, há um motivo para que nós mantenhamos a nossa perseverança. Essa é a primeira lição que nós encontramos. Ao contrário do que muitos de nós pensamos, nós estamos aqui porque o Senhor nos colocou neste lugar para a honra, para a glória dele. E se pensamos diferente, o Senhor ainda irá mudar o seu conceito e o seu coração nesse propósito, dirigido para um evangelho vivo. Tem motivo para estarmos aqui. Paulo aponta que, ao contrário dos seus críticos, no versículo 2, ele tem rejeitado as coisas que são vergonhosas. E essas coisas vergonhosas ele não esclarece, mas são as coisas que as pessoas ocultam. E que muitas vezes mostram com pretexto de santidade ou com pretexto de palavras suaves e suavizadas para facilitar uma caminhada no evangelho, que não está comprometida com o evangelho e o discipulado do Senhor Jesus. Quando nós olhamos o evangelho do Senhor Jesus, desde o seu chamado a qualquer pessoa que queira segui-lo, o primeiro chamado é para a renúncia de si mesmo. O primeiro chamado do evangelho é para renunciar a si. É para esvaziar-se de si mesmo. E isso, queridos, não é responsabilidade do pregador, não é responsabilidade daquele que é chamado para viver do ministério. É de todo e qualquer crente que queira ser discípulo e seguir o Senhor Jesus. Esse é o primeiro critério que nós temos, e é por isso que Paulo está dizendo: nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, porque nós não andamos com astúcia. Nós não temos nenhuma intenção de adulterar a palavra de Deus, de tornar a palavra de Deus mais palatável às pessoas, mas que não tenha o poder de transformar vidas. Ele já diz aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ele não tem a intenção de facilitar as coisas, mesmo porque a mensagem do evangelho não nos coloca dentro dessa condição. Porque não temos como falar de perseverança, não temos de falar de uma caminhada segura com Deus, se não entendermos que os propósitos de servirmos a Deus nos colocará em confronto com o mundo, nos colocará em oposição com as coisas que não nos querem ver avançar. E embora nós encontremos essa questão lá no mundo, também nós encontramos dentro do contexto religioso. Paulo está enfrentando os seus oponentes que pregam, seus oponentes que falam da palavra, e que o acusa dizendo: os nossos resultados, nós temos seguidores, Paulo. Nós temos seguidores. Mostre os seus resultados pela sua pregação, que é obscura demais, que está encoberto. Você não fala com clareza. Paulo diz: eu não tenho a intenção de adulterar a palavra de Deus. Antes, eu, juntamente com aqueles que me seguem, com aqueles que estão nesse ministério comigo, recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Falávamos hoje de manhã, no grupo de discipulado, que embora muitas pessoas sejam eloquentes nas suas falas, a sua eloquência não significa que ele tenha razão. E esse é um grande perigo, porque muitas vezes as pessoas buscam provas para fortalecer o seu ponto de vista. E nós vemos muitas pessoas
inteligentes no meio evangélico, mas que são danosas à mensagem do evangelho. E esse é um grande perigo. A eloquência das pessoas não justificam que elas estejam certas no seu raciocínio. É o que Paulo está se defendendo. Sabe, muitas vezes, a acusação daquelas pessoas que está no versículo 3 é um evangelho que parece encoberto. É um evangelho difícil de compreender. É um evangelho difícil de entender. Mas, meu amado irmão, não seria difícil de entender esse evangelho se a Bíblia fosse o nosso manual de regra, que tomássemos todos os dias como um ponto de partida para a nossa vida, em que as pregações no final de semana fossem somente um momento em que a igreja fosse edificada pela mensagem do evangelho. Porque a Bíblia, ela não é para ser aberta no momento em que a palavra é pregada, mas ela é para ser vivida no momento em que você se dispõe a ser discípulo do Senhor Jesus. Esse é um grande dilema da igreja do nosso tempo, que tem a Bíblia à disposição e espera que no domingo seguinte ele tenha a clareza e entendimento, se não faz manuseio dessa palavra que é o seu guia espiritual. É um grande dilema que nós vivemos. E olhamos para o texto que Paulo está dizendo, me parece que vocês estão me acusando de algo que não retrata a verdade. Porque se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para o que se perdem e que está coberto. E veja, nós temos um problema. O versículo 4 nos coloca diante desse confronto. Queridos, é uma guerra espiritual. E às vezes nós negamos essa realidade. Se tem todo o interesse de Jesus para que os seus filhos, a sua igreja, se mantenha edificada, há o interesse do inimigo para fazer com que os nossos olhos sejam fechados, para que os nossos entendimentos sejam embrutecidos, endurecidos, e os nossos corações não se abram para a voz do evangelho. Paulo denuncia que há um Deus desse mundo, que há um ser oponente a Deus, que trabalha para que as nossas mentes não sejam frutíferas, para que os nossos corações não estejam apreendidos à voz do evangelho, e nós não podemos ignorar esse inimigo espiritual. E não é, queridos, que esse inimigo esteja à altura de Deus para impedi-lo de crer, mas que justifica que a mensagem do evangelho tem um poder tremendo na vida dos incrédulos, que fecham o seu coração e os seus olhos para a evidência do evangelho, mas que tem a ação direta do inimigo de nossas almas. Jesus o chama de o príncipe desse mundo. Paulo o chama de Deus deste século. Queridos, Paulo está ciente de que essa mensagem que é pregada, ela encontra resistência. E muitas vezes, queridos, esses resultados que nós buscamos, que as pessoas buscam, e é interesse sim do pastor, da liderança, que a igreja esteja cheia, mas de pessoas que estejam dispostas a servir ao Senhor, numa situação em que o evangelho não seja negociado, numa situação em que o evangelho não seja colocado à margem para que as pessoas se sintam à vontade no nosso meio. Como é bom, queridos, recebermos bem os nossos visitantes, como é agradável termos visitas na nossa igreja. Mas se recebermos a visita for um objetivo para fazermos concessões à vida do evangelho, então é melhor que nós não recebamos visitantes.
Porque eu não posso abrir mão da verdade. A verdade transformadora que transforma pessoas. Muitas vezes, amados, nós olhamos para esse texto e pensamos, mas para que? Qual é o objetivo de Deus desse século? É para que a mensagem não resplandeça com a luz do Evangelho, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O verso 5, que é o objeto da nossa pregação, Paulo está explicando, meu querido, se eu quisesse viver pelo resultado, eu mudaria o conceito mesmo da pregação que gera resultado, porque seria algo meu, um empreendimento meu. Mas esse não é o propósito do Evangelho de Cristo. Não é? As pessoas buscam sempre a eficácia do nosso ministério pelas almas que foram conquistadas. E quando a verdade é pregada, irmãos? E quando a verdade é pregada? A mesma palavra que tem o poder para salvar é a mesma palavra que indica a perdição àqueles que rejeitam a Cristo. Paulo diz, eu não abro mão, não faço concessões ao evangelho genuíno. E é isso que ele está dizendo no versículo 5. Não há como fazer concessões. Não pregamos a nós mesmos. Não subimos ao púlpito, irmãos, para falarmos das aventuras da semana. Mesmo porque eu não teria nada interessante para contar a vocês. Nós não subimos ao púlpito, queridos, para manifestar uma pregação que exalte a nossa figura. Mas nós pregamos a Cristo, o Senhor. Uma palavra de Paulo à igreja é que, como ele via a igreja de Cristo ali em Corinto, ele se fez muitas vezes de servo. Nós somos vossos servos. Nós somos aqueles que optaram por servir a Jesus Cristo, por pregar a Cristo como Senhor. Mas nós mesmos, como servos de vocês, por opção nossa, irmãos, Paulo responde, por amor a Jesus. Se tem algo que nos deve prender, que nos deve tornar apreendidos ao Senhor Jesus, é esse amor que nos constrange. É esse amor provado lá na cruz do Calvário que nos torna constrangidos. E é verdade, irmãos. Se isso aqui fosse um empreendimento nosso, há muito já teríamos desistido. Se o evangelho que você caminha, queridos, você vê como algo seu, uma perseguição sua, um desejo seu somente, sem a validação de Cristo que te fortalece, que te anima nessa caminhada, e que nas lutas e provações mostra a presença dele efetiva na sua vida, se não for desse jeito, não faz sentido você sentar-se nesse banco. Quando você sente que está aqui por opção e não constrangido pelo amor de Deus. E não constrangido pelo amor de Cristo. Deus revelou que das trevas resplandece a luz. E esse Deus resplandece em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo cita exatamente tudo que nós lemos do contexto anterior. De como Deus deu por mandamento o serviço a ele. E como ele resplandeceu através desse chamado de relacionamento vivo com o seu povo lá em Israel, em Deuteronômio.
como a face de Moisés brilhava. E é isso que ele fala, que esse resplandecer, que esse conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, foi algo que sim, é a razão da pregação do seu evangelho. E é a razão dele não desistir diante das críticas, diante das lutas, diante das adversidades. Paulo agora começa a tratar da estrutura. Qual é a estrutura desse evangelho? E como que isso nos afeta? A primeira coisa que Paulo diz é que nós somos o vaso de barro. Nós somos o vaso de barro. E há um tesouro dentro de nós. O vaso de barro era usado no contexto judaico, irmãos, para guardar qualquer coisa. Joias, alimentos. O próprio vinho, o judeu acreditava que o vinho não poderia ser conservado em jarros de prata, em jarros de ouro, em jarros de metal. Mas o vaso de barro era o mais apropriado para se conservar o vinho. Nós tivemos a história aí do Mar Morto, né? Dos rolos do Mar Morto, dos pergaminhos do Mar Morto, que comprovou a realidade da Bíblia e da Escritura Sagrada escrita há mais de 2000 anos atrás. O que foi encontrado ali, queridos, naquelas cavernas de Qumran? O que foi encontrado ali são vasos de barro que estavam perecendo por serem barros pela sua estrutura. Mas que os rolos que ali estavam preservados há 2000 anos. Conservados. Quem é você? Quem sou eu? Somos vasos de barro. Vasos de barro, queridos, que não traz nenhuma aparência ou não serve para enfeitar lugar nenhum. Muitas vezes ele passa desapercebido aos olhos das pessoas. Paulo reconhece isso. Ele sofre de ingratidão da igreja, ele sofre de ingratidão daqueles que o criticam, de seus oponentes, porque ele reconhece quem ele é, a sua estrutura. Ele não usa a igreja, ele não usa o evangelho para a sua autoprojeção. Embora seja o maior missionário de todos os tempos, Paulo não usou o evangelho para seu benefício próprio. É isso que ele está dizendo. Temos um tesouro, queridos, e esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu já falei aqui algumas vezes que muitas vezes, queridos, somos tentados a ter lampejos da glória de Deus, a roubar um pouco da glória de Deus, a termos esses lampejos e desejos de elogios. Seja pela nossa administração, seja pela nossa pregação, seja pela nossa condução na igreja de Cristo. Esquecemos que somos servos, que estamos aqui para servir, que estamos aqui para viver diante de um evangelho genuíno, queridos, que nos coloca numa posição de privilégio, sim. Mas o privilégio, queridos, é servir. O privilégio daquele que segue a Cristo é servir a Cristo e a sua igreja. Porque nós não temos como carregar o peso da glória de Cristo, nem um lampejo dessa glória, e não sermos afetados por ela. É o que Paulo está dizendo. A excelência do poder é de Deus. Essa palavra que reside em nós, tão poderosa, tão transformadora na vida dos outros, não é algo da minha vontade. Como ministério, eu recebi a responsabilidade de tornar dinâmico essa verdade. Como ministério, eu não posso fazer outra coisa a não ser obedecer ao meu mestre. Mas eu sou
um recipiente. Queridos, esse texto nos chama para uma responsabilidade de que o mensageiro não é mais importante que a mensagem. O mensageiro não é mais importante do que a mensagem. Ao falar de Jesus o Salvador, nós estamos falando de algo correto que orienta corretamente a igreja e o seu povo e a todos aqueles que não têm Jesus como Salvador a serem orientados e terem seus corações abertos e mentes inclinadas para esse verdadeiro evangelho transformador, capaz de transformar vidas. É o poder de Deus. Não reside em nós algo de valor que possa contribuir para que Deus possa ser, para que o evangelho seja mais dinâmico. Nós somos recipientes. E que bom, queridos, seria se entendêssemos assim. Porque já é privilégio demais. Quando o pecador se converte a Cristo, ele sabe exatamente de onde Cristo o tirou. Para ser colocado nos bancos junto conosco, para louvar a Deus. E quando ele entende isso, queridos, ele está num lugar em que ele não deveria estar. Porque ele não está ali por merecimento, mas ele foi arrancado das trevas. Foi levado à maravilhosa luz de Deus. E se ele está ali é para servir e viver para agradar o seu Deus que tirou das trevas e o transportou para o Filho do seu amor. Quando olhamos para esse texto, Paulo está dizendo que a nossa estrutura é uma estrutura perecível. Tem o poder de Deus que o dia que deixarmos esse tabernáculo será exercido por outra e qualquer outra pessoa que ele chamar. E as pessoas pensam, mas pastor, Paulo está falando do pregador? Não, Paulo está falando do crente, do discípulo. Do discípulo. Que entende que a sua caminhada, queridos, não é uma caminhada facilitada. Que muitas vezes você tem mesmo essa fraqueza e que pelo amor de Jesus você não abandona o barco. Porque você entende que o seu chamado não foi algo de vontade sua. Mas que muitas vezes você está ali contra a sua motivação e a sua vontade. Mas nós não podemos negar o privilégio de que temos um tesouro. A presença desse evangelho genuíno e transformador. A presença de Deus em espírito em nós, como templos do Espírito Santo. Somos vasos de barro, sim, mas temos a excelência da presença de Deus em nós. O que há de precioso em você? Aparentemente, por fora, queridos, somos como um vaso de barro que, se as pessoas não abrirem para saber o que tem dentro, não darão qualquer valor a nós. Isso não deveria ser problema para nós. Quando estamos para viver uma vida de obediência a Deus, não é o exterior que interessa, mas o que temos dentro de nós. O Evangelho, que é a excelência do poder de Deus, que transforma todo homem, que nos torna templos do Espírito Santo, nos fortalece da caminhada. E Paulo começa a explicar, dizendo, sabe por que eu não desisti de servir a Deus? É por vossa causa, sim, mas é por amor a Jesus. Sabe por quê que muitas vezes nós fomos atribulados? Ele começa a descrever a partir do versículo 8, nós somos atribulados. Em tudo nós somos atribulados, porém isso não nos afeta, não nos angustia, a ponto de perdermos a esperança. O crente sabe para onde vai, o crente conhece o seu destino, e as provações não podem ser suficientes para lhe roubar a esperança, para te tornar um ser angustiado.
Paulo entende isso, somos afligidos muitas vezes, nós somos atribulados na nossa caminhada. Não pense que a trilha do caminho do Evangelho, queridos, é um caminho facilitado. O caminho estreito, seguido e apontado por Jesus, ainda é o caminho pelo qual a igreja transita. Ainda é o caminho pelo qual a igreja caminha. Apertado muitas vezes. Espinhoso muitas vezes. Mas as provações não podem roubar a sua esperança. Paulo ainda no versículo 9, ele diz, nós fomos perseguidos. Somos perseguidos. É verdade, irmãos. Porém, nós não somos desamparados. Paulo conheceu essa verdade a partir do momento em que ele entregou sua vida ao Senhor. O que Jesus diz lá no capítulo 9, verso 15, para Ananias, cumpre na vida de Paulo de maneira instantânea. Ele é um vaso. Ele é um vaso precioso que irei usar para levar a minha palavra aos gentios, para falar também ao povo de Israel. Mas o que vem no versículo 16 é impactante. Eu vou mostrar a esse homem que ele deve sofrer por causa do meu nome. Ele entende. Eu fui perseguido, eu sou perseguido, mas o Senhor é o meu amparo. O Senhor é o meu refúgio. Quando o salmista está se expressando dessa forma diante de Deus, no Salmo de número 46, queridos, ele põe todas as dificuldades imagináveis que ele poderia passar, mas que em contradição a tudo isso, a toda essa realidade, ele tinha paz no coração, porque Deus era o seu refúgio em quem ele se amparava. Ele era o escudo de proteção para o seu filho. Ele era o castelo forte que servia para abrigo. O salmista diz que os montes se transtornem, que se abalem e vá para o meio dos mares. É como se você imaginasse em toda e qualquer coisa terrível que pudesse acontecer, mas que não te pode roubar a segurança do amparo divino sobre sua vida. Somos vasos de barro, mas que temos a excelência do poder de Deus, o maior tesouro que podemos ter. A eternidade, mostrando a situação de que nós somos passageiros breves e perecemos, mas até em pessoas perecíveis como nós, Deus usa de misericórdia para habitar em nós e nos conceder o seu evangelho transformador para levarmos adiante. Abatidos, porém não destruídos. A palavra do apóstolo Paulo nesse texto não está falando sobre um desânimo, queridos, que se refere a um trabalho que nos torna cansado, mas no desânimo espiritual. Paulo entende que a sua caminhada, o seu labor no Evangelho era um privilégio. Era um privilégio. Assim como nós precisamos entender que o nosso labor na causa de Cristo nos traz esse privilégio de sermos esse vaso de barro, muitas vezes que passamos desapercebidos aos olhares humanos, mas somos contemplados, observados, guardados, amparados e guardados por Deus. Sabe quando ninguém te percebe? Não fique triste por isso. Você tem um tesouro dentro de você. A luz de Cristo resplandece na sua vida. Isso é tudo o que você precisa ter para perseverar na fé.
Paulo mostra então no versículo 9 e 10 que essa é a condição de todo crente. Ele leva sempre esse risco no corpo, o morrer de Jesus. Se mataram o mestre, queridos, o que não farão com seus seguidores? Se perseguiram o mestre, o que não farão com seus seguidores? Mas qual é o objetivo, queridos? Levar sempre no corpo o morrer de Jesus todos os dias, viver esse risco por conta do Evangelho, mas com o objetivo de termos a vida de Cristo manifestando no nosso corpo. É claro, queridos, que se nós fixarmos os nossos olhares nas coisas temporais, nas coisas do presente, nós abandonaremos sim, retrocederemos sim. E é isso que Paulo está dizendo. Eu não estou fixado, queridos, em algo daqui, eu sei o meu destino, eu sou um cidadão dos céus. O céu é a minha esperança, o céu é o meu desejo. Eu tenho que olhar para frente, eu tenho que caminhar nesse caminho. Eu tenho que seguir nesse caminho. Os riscos são enormes, mas a recompensa de viver a vida do Evangelho é uma eternidade com Deus. Não abra mão disso, meu irmão. Não abra mão disso, minha irmã. Essa é a verdade do Evangelho, que é um tesouro no seu coração. E é verdade, queridos, que quando nós olhamos para esse poder transformador dessa palavra que transforma, recipientes que somos dessa palavra, dessa mensagem viva, nós precisamos entender que essa mensagem não pode ser somente clareadora, uma luz para os nossos olhos, mas deve ser uma luz constante na nossa mente, habitação constante no nosso coração, para nos manter seguros no tempo da adversidade. Os olhos muitas vezes nos mostram a verdade do Evangelho, mas a resistência e perseverança está no fato de termos em evidência a presença de Cristo em nós, nos mantendo seguros, nos mantendo animados diante da adversidade. Paulo agora comunica à igreja, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Vasos de barro. Queridos, que a nossa caminhada e decisão por seguir a Cristo nos situe sempre nessa condição. Somos vasos de barro. Fomos chamados para servir. Há um tesouro em nós, mas nós somos o recipiente. Nós não somos o conteúdo. O que expressa valor a você é o conteúdo. Porque, como qualquer outra pessoa, passaríamos despercebidos pelo mundo e as pessoas sequer saberiam quem somos. Mas há um valor de tudo aquilo que Deus reservou em Cristo para você, de modo que em nós opera a morte. E Paulo diz para a igreja, e em vós a vida. Mas o que Paulo está querendo dizer? Que muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja com o seu conforto, achando que não há batalhas espirituais enfrentadas pelo pastor, enfrentada pela liderança, enfrentada por todos aqueles que querem servir o Senhor dignamente. As pessoas muitas vezes estão no conforto e achando que não precisa orar porque tem quem ora por eles, não precisa ler a Bíblia porque tem quem os ensine, não precisa cantar porque o louvor da igreja, o seu louvor será somente mais um e não acrescenta nada. Precisamos olhar para o Evangelho como algo que nos torne ativos por causa do que Cristo fez.
A igreja estava muito confortável diante da vida que eles receberam em Cristo, como se colocasse como uma regrinha debaixo do braço e esperasse Cristo voltar. Paulo diz assim, olha, em nós opera a morte. Nós estamos passando por riscos todos os dias por causa desse santo evangelho. Mas vocês estão aí confortados no banco de vocês, servindo ao Senhor, cantando ao Senhor, sem nenhum risco. Vocês operam a vida. Mas há uma mensagem, queridos, para aqueles que se entendem como vaso de barro, utensílios na casa do Senhor, cheios do Espírito de Deus, cheios da presença de Deus, que passam pelas adversidades, mas não são desamparados pela graça de Deus. Veja o versículo 17 desse texto. Veja o versículo 17 que nos conforta e que nos coloca em passos firmes para o céu, em passos firmes para a eternidade, e uma evidência de que temos o cuidado divino pela habitação do Espírito Santo em nós. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O céu é maior do que os seus problemas, irmãos. A eternidade com Deus é maior do que toda a sua aprovação. E tudo isso diante da glória de Deus que nos está reservada. Parecem somente uma leve e momentânea aprovação. Que a esperança do céu, meu irmão, seja mais forte do que o seu desejo de abandonar a Cristo. Que a caminhada do Evangelho seja aquele trilhar com muita dificuldade, mas que seja pautado por perseverança e fidelidade daqueles que servem ao Senhor. Que a sua caminhada, queridos, não se esmoreça, por saber que o final desse caminho ainda há uma porta estreita para entrar. Porque tudo isso, todos esses percalços que nos impõem à vida cristã, são comparados a uma leve e momentânea aprovação. Você acha que Paulo está exagerando sobre os riscos de vida que ele passou por causa do Evangelho? Paulo não tinha problema de perder a vida, porque ele conhecia o seu destino. Paulo não tinha problema de morrer por causa do nome de Jesus, porque esse era o seu anseio, esse era o seu desejo. Mas tudo porque a promessa de Deus deve nos fazer olhar para as coisas temporais e momentâneas como coisas desprezíveis quando comparadas à eternidade que o Senhor nos prometeu. Seja assim na sua vida, seja assim no seu coração, em nome de Jesus.